Áudio 5 da história da vida de George Miller. Capítulo 3. Algo estranhamente diferente. Um homem alto, corpulento e loiro estendeu a mão para pegar o casaco de George. Eu sou Herr Wagner. Bem-vindo à minha casa, disse ele. George murmurou algo em resposta. Ele já estava começando a se arrepender de ter ido. Talvez o suprimento de novas histórias que ele esperava adquirir ao participar da reunião bíblica não era, afinal, uma boa ideia. Herr Wagner disse com gentileza: "Você parece congelado até os ossos, Herr Miller. Sugiro que você fique em pé perto da lareira por alguns instantes até se aquecer antes do início da reunião." George seguiu Beida para o interior de uma grande biblioteca onde 12 homens e mulheres já estavam sentados em um semicírculo ao redor do fogo ardente. Beida fez um gesto em direção a um assento perto da porta e George ficou feliz de se sentar lá. Ele nunca se sentira tão fora de lugar na vida. Logo, um livro com hinos foi colocado em suas mãos e George cantou junto com os outros, aliviado por, pelo menos, reconhecer a melodia da música. Enquanto cantava, relaxou um pouco e passou a observar a sala. Quando olhou para sua esquerda, o par dos olhos azuis mais bonitos que ele já vira encontraram os seus. George corou um pouco e voltou com rapidez o olhar para as palavras da música no inário. O grupo cantou mais um hino e depois outro. Quando pararam de cantar, um dos homens, Beida, sussurrou a George que era Herr Kaiser. Ajoelhou-se ao lado de sua cadeira. Ele começou: "Curvemos a cabeça em oração." George ficou atordoado, não conseguia tirar os olhos de Herr Kaiser. Em toda a sua vida, nunca vira uma pessoa se ajoelhar para orar. E não só Herr Kaiser estava ajoelhado para orar, mas ele também estava se ajoelhando em uma sala repleta de pessoas. George sempre pensara que as pessoas oravam e cantavam e ensinavam a Bíblia do jeito que sempre ouvia e via na escola e na universidade. Mas isso não era verdade. Herr Kaiser estava orando para o mesmo Deus, mas de uma maneira totalmente diferente do que George esperava. O jovem se perguntou: o que mais poderia ser diferente? Em pouco tempo ele descobriu. Depois de uma longa oração, Herr Kaiser levantou-se e sentou-se confortavelmente. Pegou e abriu uma Bíblia encadernada em couro preto. Começou a ler. Primeiro um versículo, depois 2, depois 10, por fim, um capítulo inteiro. George olhou em volta. Todos na sala estavam concentrados na leitura. Muitas pessoas concordavam ou sorriam à medida que alguns versículos iam sendo lidos. Uma vez que a leitura da Bíblia acabou, Herr Kaiser puxou alguns papéis da pasta na mesa ao lado dele, inclinou-os para a lâmpada de óleo e começou a ler o sermão. George ouvira sermões antes, na confirmação, no funeral de sua mãe, ocasiões em que conseguira se levantar cedo o suficiente no domingo para chegar à igreja. Mas ele nunca ouvira um sermão como aquele. Não era tanto as palavras, mas a forma como eram faladas. Embora Herr Kaiser estivesse lendo o sermão, ele falava como se cada palavra fosse importante.
Não, mais do que importante, vital. George sentiu-se atraído pelo que estava sendo lido. Quando Herr Kaiser terminou de ler, George pegou o relógio do bolso para verificar a hora. Ele ficou surpreso em descobrir que 1h30 havia passado. O grupo cantou outro hino e Herr Wagner anunciou que era a hora da oração final. Querido Pai Celestial, ele começou. Pedimos que nos perdoes por toda a nossa incredulidade e nos fortaleças para realizar a tua vontade, tentando em todas as coisas honrar-te e a obra de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, ele ficou impressionado. Parecia que Herr Wagner estava falando com alguém na sala. George sentou-se na cadeira por vários minutos depois do amém, pensando nisso. Ficou atordoado a noite toda. Nada do que imaginara ocorreu. Beida disse que Herr Wagner jamais frequentou a universidade. No entanto, mesmo assim, George murmurou consigo mesmo: ele ora melhor que eu, um estudante de teologia. O que você disse? Perguntou Beida, com a voz invadindo os pensamentos de George. Nada, disse George. Mas havia algo. As pessoas cantavam, como se estivessem cantando sobre alguém conhecido. Oravam como se estivessem se dirigindo a alguém na sala e pregavam como se cressem em cada uma das palavras proferidas. Tudo deixou George muito preocupado. Beida brincou. Você está pronto para ir? Ou devemos perguntar se podemos passar a noite? George olhou em volta, assustado ao notar que apenas algumas pessoas ainda estavam na sala. Uma delas era a jovem que o olhara quando cantavam o primeiro hino. Agora ela caminhava com ousadia até ele. Você não vai me apresentar ao seu amigo, Beida? Ela perguntou com uma voz suave. Sim, é claro, respondeu Beida. Ermengarde, gostaria que você conhecesse meu amigo da faculdade, George Miller. George curvou-se e Ermengarde assentiu com a cabeça, fazendo com que os seus cachos soltassem ao redor do rosto. Espero que possamos ver você mais vezes, Herr Miller, disse ela, olhando modestamente para os olhos dele. Sim, sim, disse George, procurando desesperadamente uma saída. Ele não estava acostumado a conversar com mulheres, a menos que ele estivesse na taverna meio bêbado. Nós precisamos ir, George, Beida disse, resgatando-o. George colocou o casaco, o cachecol e as luvas e seguiu Beida na noite fria e com neve. Os dois homens trotavam em silêncio um ao lado do outro enquanto voltavam para a universidade. Por fim, Beida quebrou o silêncio. Bem, o que você achou da reunião? George poderia ter inventado uma resposta divertida, mas desta vez sentia-se sério. Respondeu com sinceridade: nada do que já fiz, nem viajar para a Suíça, nem passar a noite bebendo e festejando na mesa verde, foi tão agradável para mim quanto esta noite. Então, você deve voltar comigo amanhã à tarde. Eles terão outra reunião, disse Beida com um olhar de assombro nos olhos.
George voltou no dia seguinte e no outro dia também. Antes do fim de semana, George Miller estava ajoelhado ao lado de sua cama, pedindo a Deus que lhe perdoasse os pecados e ele pudesse se tornar um cristão verdadeiro. Tudo isso foi uma reviravolta para George. Muitos amigos da mesa verde achavam impossível acreditar que não fosse um novo truque bem elaborado da parte dele. Mas, com o passar dos dias, até eles admitiram que algo estava muito diferente no George. Com certeza não era o velho George Miller, que passara tantas noites na taverna. Esse George não queria mais beber cerveja com eles, não desejava ir às festas, não pedia dinheiro emprestado. Ele nem contava histórias engraçadas sobre suas fugas espetaculares. Tudo o que ele parecia querer fazer agora era ler a nova Bíblia que comprara e fazer perguntas às pessoas sobre Deus e o que pensavam sobre religião. E ele sempre ia às estranhas reuniões em que as pessoas liam sermões quando não era nem domingo. Os amigos de George ficaram revoltados com a mudança. Ele estava agindo pior que qualquer estudante de teologia que conheciam e se certificaram de lhe dizer tudo o que pensavam. Mas suas observações não surtiram efeito. George encontrara a coisa mais emocionante do mundo e não desistiria dela por ninguém. É claro que encontrar Ermengarde em cada reunião era um bônus. George começou a não ver a hora de ouvir sua conversa lisonjeira e ver seu sorriso deslumbrante. Levou apenas 6 semanas indo às reuniões e lendo a Bíblia para George chegar a uma conclusão notável, que definiu o resto de sua vida. Ele concluiu que deveria ser missionário. Tudo estava bem claro para ele. Havia pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Deus, de Jesus Cristo ou da mensagem do Evangelho, e George Miller iria buscá-las e lhes contar as boas novas.